mais nada, tudo bem? Olá, um Joia. grande prazer. Eu estou muito emocionado de rever o meu querido MacGyver. Agora é MacGyver. Grande Agora virou Flaviano, é MacGyver. verdade. E é um prazer, o Rodrigo Figurinha, em estar aqui no podcast. Mas só dando um toque aqui, você falou 98 esporte, é 98 Futebol Isso, Clube. Né? Então, assim, você quer que eu vá por onde? Por onde você quiser, o cenário aqui já tá no métier. Vamos com lá, você. Eu quero conhecer assim. Nasci em tal lugar, Rodrigo, meus pais são fulano, Vamos lá. a minha infância foi assim. É isso mesmo. Vambora. Olha, eu nasci em Salvador, eu nasci num lugar bem tranquilo, sossegado lá de Salvador. Na terra de todos os santos. É verdade. E vim para São Paulo com... Qual lugar lá em Salvador? 4 Cidade? Qual o cidade? bairro da Salvador? Liberdade. Bairro da Liberdade. Bairro da Liberdade. Em 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos, eu fui para São Paulo. E fiquei em São Paulo até os 15. A família mudou pra São Paulo assim? de uma Não, hora pra meus outra? pais se separaram, minha mãe tá. foi para Bacana. São Paulo, meu pai continuou em Salvador. Depois de mais tarde que ele voltou, e aí ele veio aqui para Belo Horizonte, Sim. né? E morava aqui no São Geraldo desde 1972 até Deus chamá-lo em 2020. Uhum. E ele era muito popular ali no bairro São Geraldo porque vendia um peixinho sensacional. Imagina. E um bom de acredito. conversa. Chegava perto do meu pai e falava assim: ô baiano, dá um chiclete. Aí você dava uma volta na pracinha, aí você via que o cara que pedia um chiclete daqui a pouco estava sentado tomando uma cerveja e comendo um peixe. Meu pai era bom de papo pra caramba. Se você acha, Então ele tinha um bar e o carro-chefe era o peixe. se você acha que eu sou um camarada bom de conversa e tal, que você não conheceu o baiano. E minha mãe era uma pessoa assim, bem carinhosa, uma mulher bem guerreira. Dona Sueli. Dona Sueli, uma mulher assim que me incentivou muito, que ela me criou, né? Uhum. Quando separaram, eu fiquei com ela e aquele negócio, né? Da gente poder ser filho e depois ser pai dos seus pais. Então a sua É muito infância bom foi em isso. São Paulo, então. Você Foi. veio novinho, É. 4, 5 anos pra São Paulo. Como é que foi? Filho único, Marquinhos? Ou tem mais gente? Não, somos, por parte de pai e mãe, somos 2. Por parte só de mãe tem mais um, e por parte de pai tem 6 ou 7, eu acho que são 7. Então nós vamos por etapa. Vamos aqui. Quando veio pra São Paulo, veio você, Só eu. só você e o papai? Ou você e a mamãe? Não, meu pai já estava aqui desde Já tava 72. aqui. Aí você veio. Eu vim Sozinho. conhecer meu pai. Ah, tá. Então, muito novinho. Sim. 4 para 5 anos. Aí, quando você tava em São Paulo, fez umas amizades lá, como é que foi a sua infância? Até qual idade você ficou em São Paulo? Eu fiquei até 15 anos em São Opa, Paulo. aí sim, Eu então. estudei, e São Paulo é da seguinte maneira: São Paulo é o país. Você sabe A disso. cidade que não para. É um país, e principalmente assim. Hoje a gente tem já a diversidade da comunicação pela internet, tudo. Mas, basicamente, quando eu morei lá, eu só tinha informação de São Paulo e do Rio de Janeiro. Te juro por Deus que eu achava, na minha cabeça de criança, que Ouro Preto era Minas Gerais. Tipo assim, só Ouro Preto fosse Minas Gerais inteira. Na cabeça de uma criança, vamos colocar isso, gente, há 55 anos atrás. Uhum. Né? Bacana. Mas assim, pelas informações que vinham mais informações do Rio de Janeiro. Nós estamos no Marquinho Criança. Marquinho Criança. Marquinho Criança. Né? Então eu ouvia muito as rádios. Depois, com mais tempo, aí eu vim para conhecer Belo Horizonte, antes de morar aqui. Aí aquela criança que achava que Ouro Preto era Minas Gerais, eu descobri que Minas Gerais é muito maior que Ouro Preto. Né? Mas é tudo questão de criança. Uhum. Né? Aí eu fui observando isso aí. Mas quando eu estava em São Paulo, eu comecei a me interessar por vozes. Certo, mas Marquinho Criança, vamos no hashtag volta pra trás com o Luiz Arrila. Marquinho Criança chegou em São Paulo, 4, 5 anos, vai ficar até 15. Onde que o Marquinho estudou lá? Pré, jardim, 4ª série, colégio, como é que foi isso aí? Pô, o cara tá tentando pegar a memória do velho aqui, vamos ver aqui. Que é boa, que é ótima, vamos ver. que é maravilhosa. Eu estudei, essa escola eu lembro. Eu estudei na escola municipal Leonardo Vilas Boas. Uma lembrança boa de amizade, assim, do tempo de escola. Não importa seja no colégio, seja no grupo, mas você fala, não, Rodrigo, eu lembro, cara, porque você fez amizades lá, como criança e tal. Eu lembro da seguinte maneira, isso aí fica uma coisa mais na minha memória, porque minha tia de criação,
ela era merendeira. Servente, que fala aqui em Minas, que trabalha. A merendeira da escola sim. lá, e evidentemente eu comia uma, duas, É a três. tia, né? A tia do arroz, a tia. Todo mundo era a tia, Isso. ela pra mim era minha tia. Você sabe que o nosso MacGyver tá estudando agora e o que ele mais gosta na escola é a hora do recreio. Aí eu perguntei lá no TRT, ô MacGyver, por quê? Rapaz, outro dia ele tava reclamando do macarrão. Eu falei, MacGyver, hoje é o que lá? Ah, não, hoje eu não vou lanchar não, porque hoje é macarrão. Eu gosto mais do arroz temperado. Eu falei, É bom, tá certo. né? E aí, mas aí minha tia, o que acontece? Ela servia todo mundo. Não, e era muita gente. Cara. Isso já era colégio, né? Não, era grupo. Era grupo escolar. Primeira, quarta série. E tinha muita gente. Eu acho que na época que eu estudava ali, pelo tamanho da escola, acho que devia ter mais ou menos umas 1.500 crianças. E lá em São Paulo, você falou que foi para conhecer seu pai, que você foi para São Paulo. Não. Aqui em Minas, quer dizer. De lá que eu vim para cá. Para São Paulo, você tava com quem lá? São Paulo estava com a minha mãe. Com a sua mãe. Com a minha mãe e o pai do meu irmão. O Lemos, que também já foi. Que era o marido da sua mãe na época. Ele já foi embora. Já. Bacana. Lá... E nele, deixa bem uma observação aqui. Sim. Eu achava engraçado, o que me chamou a atenção, porque ele fisicamente lembrava o Chico Anísio. Ele parecia fisicamente lembrava o Chico Anísio. E ele via o Chico Anísio e fazia algumas vozes. Não era perfeito, mas o contexto encaixava. Tanto é que o Lemos, a escola de samba Tom Maior, ele foi o fundador. Lá tem a Gavião, tem a Tom Maior e tem ele foi o fundador da escola. Ele legal, cara. E eu achei uma coisa muito legal, cara, porque assim, a minha mãe, quando se relacionou com ele, ela devia estar com 20 anos e ele já estava com 45. Ele era um cara assim autodidata. Sabia fazer muitas coisas, mas ainda não tinha a escolaridade completa. Não sei se você lembra, num projeto chamado Mobral. Que hoje é o EJA. Aí minha mãe incentivou para que ele estudasse, e ele foi, estudou, formou tudo direitinho. Sim. Mas ele tinha uma habilidade, ele era corretor de imóveis, ele tinha uma habilidade assim fora de série. Que bacana. Fora de série. Então assim, e ele não... E isso que eu acho muito legal numa pessoa que entendeu aqui naquele momento que ele precisava de uma formação didática, sabe? Ele tinha as facilidades, mas precisava disso. Então, tipo assim, ele embarcou e foi, se formou e ele virou, além de ter essa parada dele de corretor de imóveis, ele virou um excelente compositor. Porque justamente nesse período que eu morei com eles lá, que a memória de 1973 e pouquinho para 4, 5 e 6, eu cansei de ver pessoas famosas lá. Mas não sabia que eram pessoas famosas. Eu ficava grilado com um cara que ficava com a gominha na mão assim, e eu achava, ele era um moreno alto, sabe? Falava alto assim, e coisa assim, e ficava com aquela gominha na mão, coisa assim, mas eu falei, pô, depois que eu fui saber lá pra frente quem que era. Quem que era? Quem sou eu? Pra ter direitos exclusivos sobre ela. Era só o Jamelão, cara. Que maravilha. Era o Jamelão. Que privilégio. Eu vi o Benito de Paula. O Luiz Airão. O nega saia do fogão, vai se arrumar. O Luiz Airão, inclusive, depois, mais tarde, que a gente vai ficar sabendo das coisas. O Luiz Airão, além de que até o Daniel canta, né? Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Eita. Isso é dele. Só que ele tem várias músicas com o Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. Sucesso. Se você demora mais um pouco. Ele cantou também. Isso é do Luiz Airão, cara. Então, assim, e eu fui vendo esses caras. Que espetáculo, hein? Que privilégio. Mas eu não sabia. Que você um dia ia estar nesse métier próximo de também estar na comunicação. E hoje em dia é natural. Naquela época era tão normal de não saber quem era aquela pessoa. Eu não sabia. Eu sabia que eram pessoas que iam lá tocar. Tanto é que meu padrasto chamava Lemos do Cavaco. Ele tocava cavaquinho e via essas pessoas cantando. Eu cheguei a ver a Dona Ivone Lara.
Uma joia rara. Eu cheguei a ver Alcione. Nossa, marrom. Então, assim, isso, na época, eles estavam começando, tanto é que o Benito de Paula tinha gravado um disco, eu até me lembro, né? Essa era uma capa com a imagem colorida, mas um colorido tipo TV colorida da época de 74. Será que já era meu amigo Charlie Brown? Não sei se era o Charlie Brown ainda, mas assim, eu fui vendo e fui gostando daquilo. Imagina. Tanto é pra você ver, meu gosto musical, hoje não, hoje eu tenho idade para isso. Uhum. Mas eu sempre, meu gosto musical era o Jamelão, o Nelson Gonçalves, que eu cheguei a ver também, e eu achava muito engraçado. Depois, mais velho, que eu fui entender... Cartola. Não, Cartola não. Não era dessa época ainda, não? Não. Era, mas não tinha... Que era do mesmo estilo, É, Jamelão e tal. Mas não tinha convivência